Você já se sentiu perdido em um mar de dúvidas, buscando respostas para perguntas que parecem ecoar no vazio da sua alma? Já se viu diante de mistérios que desafiam a lógica, ansiando por desvendar os enigmas que habitam os recônditos da mente humana? O livro de Enoque, uma obra esquecida pelos séculos, abre as portas para um universo de revelações ocultas e segredos profundos. Nele, encontramos respostas que ecoam com a ressonância de verdades há muito enterradas, prontas para iluminar o caminho daqueles que buscam a luz no meio das trevas. Nesta jornada de conhecimento e descoberta, mergulharemos nas páginas esquecidas deste texto ancestral, explorando os mistérios dos anjos caídos, dos nefilins proibidos e das visões apocalípticas que ecoam através dos tempos. Abrace a oportunidade de desvendar os segredos guardados nas entrelinhas do livro de Enoque, pois nele reside a chave para libertar a mente e o espírito da escuridão do desconhecido. Junte-se a nós nessa jornada de autoconhecimento e sabedoria ancestral, onde cada página virada revela uma nova verdade e uma nova compreensão. Prepare-se para expandir seus horizontes, desvendar os mistérios e encontrar a paz que só o conhecimento verdadeiro pode proporcionar. O livro de Enoque aguarda por você. Está pronto para cruzar o limiar do desconhecido? Você já se perguntou por que o livro de Enoque, uma obra repleta de mistérios e revelações, foi misteriosamente banido das páginas da Bíblia, relegado ao esquecimento e à obscuridade ao longo dos séculos? Já se questionou sobre os segredos ocultos que este livro proibido poderia conter, e por que sua ausência na Bíblia levanta tantas questões e curiosidades? O livro de Enoque ressoa com um mistério profundo, uma narrativa que desafia as convenções e nos leva a explorar territórios da espiritualidade e da história que muitos prefeririam manter nas sombras. Mas por que este primeiro livro de Enoque foi censurado e removido da Bíblia, privando-nos de um conhecimento que poderia transformar nossa compreensão do divino e do humano? Prepare-se para uma jornada de descoberta, para desvendar os segredos guardados nas entrelinhas do livro de Enoque e para finalmente compreender por que sua ausência na Bíblia continua a intrigar e fascinar aqueles que buscam a verdade. Junte-se a nós nesta exploração do inesperado, do proibido e do essencial, enquanto desvendamos os enigmas que permeiam este livro misterioso. O livro de Enoque aguarda para revelar seus segredos. Está preparado para embarcar nessa jornada de conhecimento e descoberta? O livro de Enoque, um texto antigo, repleto de mistério e intriga. Não encontrado na Bíblia que conhecemos, mas reverenciado por muitos. Este livro conta uma história diferente, de anjos e gigantes, de tempos antigos e batalhas cósmicas. Ele oferece um vislumbre de um mundo além do nosso. O livro de Enoque já foi estimado, lido pelos primeiros cristãos, considerado uma fonte de sabedoria, mas com o tempo foi deixado de lado, considerado diferente demais, radical demais. No entanto, o livro sobreviveu, escondido em bibliotecas antigas, copiado e traduzido por aqueles que conheciam seu valor. Hoje, ele ressurge, oferecendo-nos a chance de reconsiderar, de explorar a história oculta da humanidade. O livro de Enoque revela uma rebelião, não de homens, mas de anjos. Esses não eram os seres benevolentes da nossa imaginação, mas entidades poderosas, capazes tanto do bem quanto do mal. Esses anjos, conhecidos como os vigilantes, desceram à terra. Eles foram cativados pelas mulheres humanas, desejaram-nas, e em seu desejo eles transgrediram. Eles tomaram esposas dentre os humanos, gerando uma raça de gigantes, os Nefilim. Essas ações foram uma violação da ordem divina, uma corrupção da criação de Deus. As consequências foram rápidas e severas. O mundo mergulhou no caos. A violência e a corrupção se espalharam, e o julgamento de Deus estava próximo. Os Nefilim, uma raça nascida de união proibida, metade anjos, metade humanos. Eles eram gigantes, possuindo força e poder imensos. Sua presença na Terra trouxe uma era de trevas. Esses gigantes não eram seres benevolentes. Eles eram movidos por seus apetites, consumindo vastos recursos, guerreando uns contra os outros.
aterrorizando a humanidade. Sua própria existência desafiava a ordem natural. Eles eram um lembrete da transgressão dos anjos, uma manifestação física do pecado. Os Néfilim se tornaram um símbolo de corrupção, sua história, uma fábula, um lembrete dos perigos de se desviar do caminho divino. Enoque, o profeta, foi escolhido para testemunhar o invisível, para viajar pelos céus e para receber visões do futuro. Suas visões apocalípticas são aterrorizantes e esperançosas. Ele viu a corrupção do mundo, o julgamento que aguardava os ímpios, a destruição que se abateria sobre a terra. Mas ele também viu um vislumbre de esperança. Enoque previu um tempo de renovação, quando Deus purificaria a terra e estabeleceria seu reino. Um tempo em que a justiça prevaleceria. Essas visões ofereciam uma mensagem de advertência, mas também de conforto, pois prometiam que mesmo nos momentos mais sombrios, o plano de Deus se cumpriria. Seção 5. Os vigilantes e seu conhecimento proibido. Os vigilantes, em sua rebelião, compartilharam mais do que sua semente. Eles transmitiram conhecimento proibido à humanidade. Segredos do cosmos. Mistérios do divino. Eles ensinaram aos humanos sobre astronomia e astrologia, sobre o funcionamento dos céus. Eles revelaram os segredos da metalurgia e do armamento. Esse conhecimento, destinado aos anjos, corrompeu a humanidade. Alimentou sua ambição, levou à criação de armas, apressou a descida ao caos. As ações dos vigilantes tiveram consequências imprevistas. Eles perturbaram o equilíbrio, e a humanidade suportaria o peso de sua transgressão. Seção 6. A natureza do pecado. Uma perspectiva diferente. O livro de Enoque oferece uma perspectiva única sobre o pecado. Não é simplesmente uma questão de desobedecer regras, mas uma corrupção da ordem natural, uma ruptura da harmonia entre o céu e a terra. O pecado dos anjos não foi apenas luxúria, foi uma violação dos limites estabelecidos por Deus, uma mistura do divino com o terreno, um ato que gerou o caos. Essa compreensão do pecado nos desafia a olhar além da superfície, para ver a interconexão de todas as coisas e reconhecer as consequências de nossas ações. Somos deixados a ponderar sobre a natureza da tentação, o poder sedutor do conhecimento proibido e os efeitos dominó de nossas escolhas. Seção 7. A importância do Monte Hermon, um lugar de encontro sagrado. Monte Hermon, um pico imponente, envolto em névoa e lendas. Foi aqui, de acordo com o livro de Enoque, que os vigilantes desceram à terra. Esta montanha se tornou um lugar de transgressão, onde anjos abandonaram seu posto celestial e cederam aos seus desejos. Foi um local de rebelião e corrupção. Mas o Monte Hermon também tem um significado mais profundo. Ele representa um ponto de contato, uma ponte entre o terreno e o divino. Em muitas tradições, as montanhas são vistas como sagradas, lugares onde o céu e a terra se encontram. Poderia o Monte Hermon, apesar de sua história sombria, ainda manter um vislumbre de sua antiga santidade? Seção 8. A jornada de Enoque pelos céus. Um vislumbre do reino divino. A jornada de Enoque é um tema central no livro. Ele é levado por anjos, transportado para os céus, recebendo um vislumbre do reino divino. Um privilégio raro, de fato. Ele testemunha o trono de Deus, os seres celestiais que o cercam, o funcionamento intrincado do cosmos. Suas descrições são vívidas, inspiradoras. A jornada de Enoque não é apenas física, é uma transformação espiritual. Ele é exposto a um conhecimento que poucos mortais poderiam compreender. Sua experiência levanta questões sobre a natureza da realidade, a existência de outras dimensões e a possibilidade de os humanos transcenderem suas limitações terrenas.
Seção 9. O livro de Enoque e sua influência no cristianismo primitivo. Embora excluído do cânone bíblico, a influência do livro de Enoque é inegável. Ele moldou as crenças das primeiras comunidades cristãs. Seus temas ecoavam em sua compreensão do mundo. Os conceitos de anjos e demônios, o fim dos tempos e o Messias. Essas ideias encontradas em Enoque são ecoadas no Novo Testamento. Os primeiros padres da Igreja, como Tertuliano e Justino Mártir, fizeram referência ao livro de Enoque. Eles o viam como uma fonte valiosa de sabedoria, um complemento às Escrituras. A influência do livro, no entanto, diminuiu com o tempo. À medida que a Igreja solidificava suas doutrinas, Enoque foi posto de lado. Considerado diferente demais, controverso demais. Seção 10. A importância de buscar verdades ocultas. O livro de Enoque nos lembra que o conhecimento é frequentemente ocultado, enterrado sob camadas de tradição ou deliberadamente suprimido. É preciso coragem para buscar essas verdades. Somos condicionados a aceitar o familiar, a evitar o não convencional. Mas a verdadeira compreensão exige questionamento, exploração além da narrativa aceita. O livro de Enoque, embora envolto em controvérsia, nos convida a fazer exatamente isso, a mergulhar nos mistérios do nosso passado, a considerar perspectivas alternativas. É um lembrete de que a busca pela verdade é contínua, que sempre há mais para aprender. E que, às vezes, as percepções mais profundas vêm de fontes inesperadas. Seção 11. Conclusão. O legado duradouro do livro de Enoque. O livro de Enoque, embora antigo, nos fala hoje. Ele desafia nossas suposições, expande nossa compreensão do passado e oferece um vislumbre das possibilidades do futuro. Sua mensagem é atemporal. Um lembrete das consequências de nossas ações, da importância de buscar a verdade e do poder duradouro da fé. Quer o aceitemos como escritura ou não, o livro de Enoque merece nossa atenção. É uma prova do fascínio humano duradouro pelo desconhecido, um poderoso lembrete de que há sempre mais para descobrir, sempre mais para aprender.